sacrifícios pelos pecados da comunidade. Então, eles nunca chegavam perante Deus de mão vazia. Ele não poderia chegar perto de Deus de mão vazia, mas ele chegava com o quê? Com um cordeiro, com um sacrifício. E nós vamos ver aqui para frente que primeiro era por ele, para a família dele, que ele intercedia, e depois ele intercedia pelo pecado da nação. Presta atenção. E isso era uma vez por ano. Você já sabe como é que é o tabernáculo. Tinha a Arca da Aliança e tinha outro espaço que ele adentrava lá para depois fazer imolação, interceder pelo povo. Agora preste atenção para vocês verem uma coisa. O nosso Senhor Jesus Cristo foi designado da mesma maneira. Olha lá, versículo 5 lá. Assim também Cristo não glorificou a si mesmo para ser sumo sacerdote, mas glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, e hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meu irmão, Cristo cumpriu todos os requisitos de um sumo sacerdote, de modo que ele é o Filho de Deus, ele é o Filho escolhido de Deus, ele é o primogênito do Pai. Presta atenção, se Jesus não tivesse se tornado um ser humano, se Jesus não tivesse passado por tudo que ele passou, ele não poderia ser mediador, ele não teria como ser tirado de entre os homens. E qual o modo que ele foi escolhido, meus irmãos? O modo que ele foi escolhido foi o seguinte, olha: a vida piedosa de Jesus. Ele não era qualquer um. Nós aprendemos que o sumo sacerdote vivia por interceder pelas nações. A vida de Jesus, nós chamamos de uma vida de piedade. A vida de Jesus foi uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de intimidade com o Pai. Presta atenção, hoje a nossa vida não é uma vida piedosa. Hoje a gente não ora por prazer. Hoje a gente não tem comunhão por prazer. Hoje se torna uma obrigação. E a vida de Cristo, o prazer dele era fazer a vontade do Pai. Então, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, guiado pelo Espírito Santo. Quando ele voltou, que ele tinha que escolher os discípulos dele, quando ele ia iniciar o ministério dele, o que ele fazia? Ele orou. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele não orava por obrigação. E esse orar dele, gente, era quase que um gritar, com clamor, com lágrimas, com dor, com sentimento. Quando você lê essa palavra, onde você se remete a você? O Getsemane. O nosso Senhor Jesus Cristo, naquele Getsemane, ele orava, ele chorava, e o êxtase dele chegou tão grande que ele suava gotas de sangue por aquilo que ele ia passar. O que ele ia passar, meus irmãos? Ele ia ser separado do Pai por carregar o nosso pecado. Ele iria sofrer naquela cruz. E ele iria ter o sangue derramado para pagar a culpa do pecado. Ele não orava por obrigação. Ele orava por amor. O exemplo de Cristo para a nossa vida é para a gente ter uma vida de piedade. A piedade que eu quero dizer, meus irmãos, não é você fazer caridade. Quando a gente fala de piedade, a gente tem essa impressão que é a pessoa que faz caridade. A piedade é ter uma vida devocional com Deus e que ela é aumentada a cada dia. Cada dia você ora mais, cada dia você medita a palavra mais e chega um determinado tempo, o dia que você não busca Deus, o dia que você não ora, você se sente vazio. Você se sente triste. Peraí, está faltando alguma coisa no meu dia, está faltando alguma coisa na minha vida. E outra coisa, meus irmãos, toda a existência de Cristo foi uma existência de sacrifício.
uma existência de humilhação. Só dele ter se tornado, só o verbo ter se tornado um ser humano, Deus se tornar a criatura, isso é humilhante demais. E tendo se tornado um ser humano, ele não viveu em palácio, ele não viveu na nobreza, ele viveu humilde, né? Filipenses vai nos falar que ele foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz. A pergunta que eu faço para vocês já oraram com gritos? Vocês já oraram com choros? Vocês já oraram com gemidos? Jesus Cristo orou com gritos, com gemidos. Lá em João 17 fala da oração sacerdotal de Jesus. Que ele não intercede não somente pelos discípulos dele, mas intercede por cada um de vocês, meus irmãos. Naquela oração sacerdotal que Jesus estava orando, na mente dele já estava o povo, a igreja dele que creria nele no futuro. Você faz parte da intercessão de Jesus. E a confirmação que a oração de Jesus foi ouvida e do seu sacerdócio é que ele foi ressuscitado.